Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Louvado seja Deus pela sua vida, louvado seja Deus pela sua escolha. Jesus disse a Maria que ela escolheu a melhor parte, que é ouvir o que Deus tem para nos falar. E Deus hoje tem muito para nos falar através dessa mensagem que iremos refletir hoje, que está no texto do Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 5, a partir do versículo 1, que nos diz assim: Houve uma festa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Há em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nesses pórticos havia um grande número de enfermos, de cegos, de coxos e de paralíticos que esperavam o movimento da água, pois de tempos em tempos o anjo do Senhor descia ao tanque e a água se punha em movimento. E o primeiro que entrasse no tanque, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Havia 38 anos. Vendo-o deitado e sabendo que havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: Queres ficar curado? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto vou, outro desceu antes de mim. Ordenou-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. No mesmo instante, aquele homem ficou curado e tomou o seu leito e foi andando. O texto que acabamos de ouvir nos mostra um local de grande esperança, que é o tanque de Betesda. Porque naquele lugar, de tempo em tempo, o anjo do Senhor descia e agitava a água. E o primeiro que entrasse ali, depois da agitação da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Que maravilha saber que Deus age. E, porém, aquele texto, o texto que acabamos de ouvir, também nos mostra um cenário de grande tristeza, de angústia, de dor e sofrimento. Porque naquele lugar havia um grande número de enfermos, de coxos, cegos, paralíticos, que esperavam por sua cura, que esperavam o movimento da água. E muitos estavam ali há muito tempo. E o texto que acabamos de ouvir nos fala de um homem paralítico que estava ali 38 anos esperando por sua cura. Esperando por alguém para o colocar no tanque assim que a água fosse agitada pelo vento, pelo anjo. Mas os dias se passavam e nada. E o título da mensagem de hoje é também uma ordem de Deus para nós que somos seus filhos. Pare de se maltratar. Porque às vezes nós somos os carrascos de nós mesmos. Às vezes nós nos flagelamos, pioramos aquilo que já estava ruim, deixando que os complexos, o passado, os sentimentos nos domine, nos escravize, como aconteceu com este homem que acabamos de ouvir, que além da sua enfermidade física, ainda se maltratava a si mesmo em seus pensamentos.
E a palavra de Deus nos aconselha: não atormente a ti mesmo em teus pensamentos. Mas o texto diz que, vendo-o deitado, sabendo que já havia muito tempo que estava enfermo, perguntou-lhe Jesus: queres ficar curado? Jesus, que nos vê, assim como via aquele enfermo e sabia que ele estava ali 38 anos, aproxima dele e lhe pergunta: queres ficar curado? Mas antes de falar um pouco da resposta desse enfermo, queria dizer uma coisa a você. Fica tranquilo, tranquila, em qualquer situação, por mais difícil e impossível que possa parecer. Porque o que você não pode, o que você não consegue fazer, Deus envia pessoas, anjos, e se Ele achar necessário, Ele mesmo vem ao nosso encontro. E aquilo que não conseguimos, as pessoas não conseguem, por suas limitações, Ele vem e opera por nós, faz por nós, porque para Ele nada é impossível. E voltando à resposta daquele enfermo, quando Jesus pergunta se ele queria ser curado, podemos dizer que foi uma resposta de alguém que estava se maltratando, foi a resposta de um coração ferido, dolorido, complexado, porque era só ele ter dito, quando Jesus perguntou se ele queria ficar curado, era só ele ter dito: eu quero, Senhor. E ele seria curado. Mas não, ele disse primeiro aquilo que estava doendo mais, não era o físico, mas era a dor da alma. Ele disse tudo o que sentia, e se tudo que estava no seu coração, ele disse, como nós ouvimos: Senhor, não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. E quando vou, outro já desceu antes de mim. E nessa resposta, ele revela como estava o seu coração. Ele revela o sentimento que estava no seu coração. E de repente, assim, também que encontra o seu coração cheio de complexos, sentimentos, ele sentia inferior aos outros. Foi o que ficou claro para nós na sua resposta: quando eu vou, outro já foi na minha frente. Ele sentia rejeitado, abandonado. E depois de ouvir sua resposta, Jesus ordena-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. É como se Jesus estivesse dizendo àquele paralítico, e hoje a nós com esta mensagem, através dessa ordem: ei, pare de se maltratar, pare de se flagelar, pare de aos outros culparem, porque muitas das vezes nós culpamos os outros pelos nossos sofrimentos. É como se Jesus estivesse dizendo para ele: olhe para a frente, você tem a mim, você tem o meu perdão, você tem o meu amor, você não está sozinho, eu tenho vida para você. E quando acabamos prosseguindo lendo o texto, percebemos que aquele homem entendeu o que Jesus queria dizer. Ele obedece Jesus,
e ficou curado. Ele tomou o seu leito e foi andando. E mais à frente, o texto diz que mais tarde, Jesus o encontra no templo e vai dizer algo para ele e para nós. Jesus vai lhe dar um conselho. Eis que ficaste curado. Não peques de novo, para que não te aconteça coisa pior. Eis que ficaste curado. Não tornes a pecar, para que não te aconteça coisas piores. E já terminando, não sei se você tem se maltratado, meu querido irmão e irmã, por causa de seus sentimentos, por causa de seus complexos. O que eu sei é que neste momento Jesus vem ao seu encontro, como veio ao encontro daquele paralítico, e também lhe pergunta: queres ficar curado? E você não precisa falar como está o seu coração, como fez aquele paralítico, porque ele já sabe. É só falar ao Senhor: eu quero Jesus. Eu quero ser curado, eu quero ser livre. E se você respondeu que quer, agora ele diz então o que disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e anda, porque eu tenho uma vida nova para te dar. Uma vida nova. Guarde bem essa frase. Uma vida nova. É isso que Deus tem reservado para mim e para você. Uma vida nova. Pare de se maltratar. Pare de aos outros culpar pela sua infelicidade. Deus tem uma vida nova para nos dar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.